Reinaldo, saindo de STF, porque o senador e pré-candidato do PL à presidência, o Flávio Bolsonaro, disse ontem que tem agido para conter as ofensivas do irmão Eduardo contra os aliados. Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, o Flávio afirmou que é preciso reunir lideranças de diferentes correntes da direita para fortalecer a candidatura dele. Também disse que Eduardo, que está lá nos Estados Unidos desde o ano passado, vê sua possível eleição como a principal forma de voltar ao Brasil. Questionado sobre a relação dos irmãos, o Flávio falou o seguinte: dos irmãos, converso com o Eduardo sempre. Converso até mais com o Eduardo do que com o Carlos, por conta da necessidade, às vezes, de aparar uma aresta, trocar uma ideia, segurar uma onda aqui e ali. Ele é um cara muito preparado, é contraproducente, ainda mais nesse momento, não é inteligente. Seria Eduardo Bolsonaro um péssimo cabo eleitoral? Tá aí uma questão complexa. O Flávio só é candidato por causa do Eduardo. O Flávio não queria ser candidato. Ele não queria ser candidato. O Flávio, quando ele entrou nessa, ele também apostou e falou assim: eu entro, fica todo mundo assustado e vão escolher o Tarcísio. Ele sempre quis a negociação com o Tarcísio. Quem nunca aceitou foi o Eduardo. E aí é curioso, né? Porque se eu fosse um deles, eu teria agido como Eduardo. Que é evidente que se o Tarcísio pega o bastão e eventualmente ganha a eleição, ele cria outra coisa. E a herança da família, digamos assim, iria se diluir. Era tudo que o mercado queria, era o que o colunismo extremo centrista queria, né? Que nós temos o extremismo de centro no Brasil, uma categoria que só existe aqui, né? É o que a turma que fica acusando polarização queria, porque a turma da polarização, nós estamos de populismo hoje, né? A turma da polarização é isso, né? Uma polarização entre dois populismos. E quem não é o populista oferece o quê? De resto, existiriam, essas pessoas existem e não tem voto. Então ele não queria. Não queria. Ele só é candidato por causa do Eduardo. Isso quer dizer que ele é mais progressista do que Eduardo? Não, ele não é. Ele não é, ele já disse que não é. Entrevista de 14 de junho à Folha de São Paulo. Se ganhar alguém do nosso campo, vai ter indulto, e se o Supremo não aceitar, vai ter o uso da força contra o Supremo. Golpe. Isso chama golpe. O nome disso é golpe. Porra, qual a dificuldade de entender que o nome disso é golpe? É golpe. Foi lá no CEPAC, dizendo: se tudo ocorrer dentro da lei, a gente ganha. Logo, se a gente não ganhar porque ocorreu fora da lei, de novo. Então, colocam a eleição em dúvida, inclusive a de 2022. Então, o Eduardo, eu já comparei ele, mas para ayatolá da extrema-direita e da família e tal. Até porque é o mais preparado mesmo deles, é o que tem mais leitura, pode não ler as boas coisas, né? Ou ler muito a sua própria maneira, mas de qualquer modo o problema do Eduardo é que ele fala o que a família realmente pensa. O Flávio hoje está empenhado em tentar disfarçar o que a família pensa, em tentar dar uma edulcorada. Você pode ver que ele tem passado um pouco ao largo de algumas polêmicas. O Eduardo as enfrenta e acha que o caminho é esse. Há uma divergência aí. O Eduardo acha que não colocar as questões de princípio enfraquece a luta. Ele certamente não vê com grande simpatia o Flávio fazer concessões para ganhar. Se você, como diria Ivan Lessa, encostar o ouvido ao peito do Eduardo, né, que era uma expressão que o Ivan Lessa usava para tentar identificar o que a pessoa realmente pensa, né, o que ela realmente quer, e ele já disse isso numa entrevista em novembro do ano passado, ele prefere perder
na linha justa, que ele considera justa, linha justa no seguinte sentido, no estrito cumprimento daquilo que é a ideologia deles, a ganhar fazendo concessões. Que ele acha que a vitória fazendo concessões enfraquece a causa de longo prazo. Certamente é menos pragmático do que o irmão, certamente é menos pragmático do que o irmão, mas, por outro lado, não fosse essa falta de pragmatismo, o irmão não seria candidato e o candidato seria Tarcísio. E é por isso que ele enrosca, né? Porque, afinal de contas, as coisas estão aí desse modo porque foi ele que conseguiu segurar a ponta. Ou não foi? Foi. Né? Ah, ele não quer que o irmão vença. Claro que ele quer que o irmão vença. Né? Como disse Valdemar, é a condição para ele voltar para o Brasil, porque aí eles já se imaginam atropelando o Supremo e... enfim, já falei aqui sobre o projeto deles de ter 8 ministros, né? 7 pelo menos. Então, sim, né, quer que vença, mas ele não quer concessões. Né? E aí, nesses momentos, ele atrapalha. E também não abre mão da liderança, de certo modo, eu brinquei, né? Ele tem uma concepção meio leninista do poder ali, né? O centralismo nas mãos da família, no caso, não do partido, da família. Então, quando tem um Nicolas, que é reacionário a mais não poder, não há nada no Nicolas que não seja reacionário. Nada, nada. Até os filmes que ele indica são filmes ruins. Lá o filme do Mel Gibson, sobre a vida de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson, aquele é um horror. Né? Parece um açougue. Né? Cristo em fatias. Né? Cristo em nacos. Né? Que não tem nada de Cristo ali, é só um proselitismo michuruca e sanguinolento. Até nisso ele é reaça. Mas ele é um reaça que tem uma certa autonomia no bolsonarismo. E isso eles não admitem. Eles destruíram a Joyce Hasselman. Não era por falta de reacionarismo. Né? É que ela, num dado momento, na condição de líder, falou, bom, precisa haver alguma negociação, eles destruíram. E ainda a mulher, a gente sabe que eles não se dão muito bem com esse gênero, né? Né, Michele? Não é isso? Daí tá, tem sua sala, tem lá, vai fritar a banana. Né? Papai. Né? O Nicolas tem uma autonomia que ele não adianta. Ele não aceita. Tem sua própria leitura, inclusive da política de Minas, que ele também não aceita. Né? Então ele não faz concessões. O Flávio precisa fazer concessões se quiser chegar lá. Né? Então esse é o embate da hora. Agora, quanto é pouco inteligente, aí o Eduardo que responda, né?